abençoe. O Senhor perdoe os nossos pecados e iniquidades, nos ajude, nos dê condições de buscá-lo de todo o nosso coração, para que possamos encontrá-lo. Que o Senhor nos abençoe e repetir, meu Deus, que a tua presença renove as nossas forças e que possamos honrar o coração. Graças a Deus. Aplausos para nós. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Deixa eu ler aqui, dar uma orientação importante e fazer uma oração. Salmo de número 90. Vamos lá. Quero aprender. Salmo 90. A ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, E se preciso for, por teu amor, morrer, por ser exemplo vivo de poder, Senhor. cante, quero aprender. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, Usar as minhas mãos, usar as minhas mãos para abençoar. contigo ter eterna comunhão. Contigo ter eterna comunhão. Cante, oferecer A minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, sejar em tuas mãos. Com mais fé, quero aprender. Quero aprender amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei. E assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, ser vaso em tuas mãos. Oferecer, cante. Oferecer A outra face, a outra face a quem na face me bater. com tua verdade. Com tua verdade me comprometer. E que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender. Quero aprender Amar como a mim mesmo. amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida. E assim eu vencerei. E assim eu vencerei Todo obstáculo. Quero aprender. Prender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Depois a gente vai ler. Não sei se vou ler o salmo todo, mas os versículos mais importantes. Não esqueça que o momento mais importante da reunião é quando nós transmitimos a palavra de Deus. E aí você tem a chance de estar com o seu coração, se o coração estiver aberto, não só receber fé, mas direção, entendimento, para colocar em prática o que a palavra de Deus diz, o que está sendo pregado, o que
que vai ser pregado. Porque não adianta se encher de conhecimento da palavra de Deus e esse conhecimento virar uma coisa meio que teórico e intelectual. Eu sei que está escrito onde está, mas aquilo não é aplicado na vida. O Salmo 90, você já deve ter ouvido, ele é atribuído a Moisés, porque foi uma oração que Moisés fez durante a peregrinação do povo de Israel lá no deserto. Muita coisa aconteceu, aquele povo, na sua grande maioria, desagradou a Deus, colheram lá mesmo no deserto muita coisa ruim, porque foram rebeldes, incrédulos, desobedientes, infiéis, desprezaram a Deus, as coisas de Deus, e colheram muitas coisas. Então Moisés, vendo tanta coisa que estava acontecendo por causa do coração do povo, Moisés fez esta oração, pedindo a Deus uma restauração para aquele povo, espiritualmente falando. Então, ele começa assim, vamos devagar para você compreender, saber o que Deus quer com tudo isso, saber orar, saber se direcionar, aplicar na sua vida. Ele disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Refúgio é lugar onde a gente se refugia, de geração em geração. Até aqui está tranquilo de compreender. Depois ele disse: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Olhe para mim, por favor. Então, o cristão precisa entender isso. Moisés disse: antes que os montes se nascessem, antes que se formasse a terra e todas essas coisas, tu és Deus. Então Deus, ele existe, já existia antes de todas as coisas que foram formadas, todas as coisas. Já era Deus. Ele não começou a ser Deus quando as coisas foram criadas. Então, quando Moisés fala de eternidade a eternidade, é porque há uma continuidade na existência de Deus. Então, antes que todas as coisas fossem formadas, viesse a existir, ele já era Deus. E é Deus de eternidade a eternidade. Deus criou o universo, todas as coisas que nele existem. Nós vivemos, para você ter uma ideia da grandeza de Deus, apenas uma ideia. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Mas quantos planetas os astrônomos calculam que existe? É o que se chama de 6 trilhões. Então para a gente, 6 trilhões é uma coisa assim difícil de calcular. Porque se você põe o 6 e o 0 e o 0, então a gente lê 600. Se você põe o 6, o 0 e o 0, 6.000. Se você põe o 6 e mais 6 zeros, 600.000. Para chegar a um cálculo de 6 trilhões, você tem que botar o 6 e 23 zeros.
para você chegar a essa quantidade. Por quê? Isso é o que eles conseguiram calcular. Então, nós vivemos num planeta. Existem bilhões de galáxias. E nessas galáxias, bilhões de planetas. Então, você imagina um condomínio de casas, um condomínio residencial. É como se aquele condomínio fosse uma galáxia. Tem bilhões de planetas e bilhões de galáxias. O universo, todas as coisas, foram criadas por Deus. Você está vendo aqui o altar? Você imagina que o altar, se ele fosse o universo. Quantos planetas tem? Eles calculam 6 trilhões. Tem cientistas que dizem que existe mais estrelas do que grão de areia na praia do mar. Grão de areia. Para se percorrer, se quisesse, não é possível. Se fosse possível percorrer todo o universo, eles calculam que precisaria de 43 bilhões de anos-luz. Então, 43 bilhões de anos-luz. O que é ano-luz? Como é que se calcula a velocidade da luz? Um avião grande, de voos mais longos, um Boeing, ele viaja a 900 km por hora. Um avião caça militar mais veloz que existe hoje, ele vai a 3.500 quilômetros por hora. 3.500 por hora é um avião caça. Um avião grande, 900 quilômetros por hora. Como é que se calcula a velocidade da luz? A velocidade da luz representa que, se viajar na velocidade da luz, quando ela está no vácuo, são 300 mil quilômetros por segundo. Então, daqui no Rio de Janeiro, vamos arredondar aí 1.000 quilômetros. Então, você calcula aí no Rio de Janeiro 300 vezes por segundo. É a velocidade da luz. Então, para percorrer o universo viajando na velocidade da luz, eles dizem precisaria de pelo menos 43 bilhões de anos-luz. É um negócio que a nossa cabeça, a nossa mente não consegue calcular como é tão grande. Então, Deus fez todas essas coisas, e antes que elas existissem, Ele já existia. Então, Moisés diz, eu estou explicando, para você ter uma noção. Ele disse, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí ele diz, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, que 1000 anos, às vezes a Bíblia diz, 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Isso quer dizer que Ele pode fazer em um dia o que demoraria 1000 anos. E Ele pode demorar 1000 anos o que poderia se fazer em um dia. Moisés disse que 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem que se foi. Porque Deus é eterno.
E de eternidade a eternidade Ele é Deus. Nesse mundo que nós vivemos, aqui, a gente conta a hora, a gente conta segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, a gente conta. Nós vivemos numa outra condição, existe um tempo. Eternidade significa para sempre, não tem fim. Então Deus, Ele é Deus de eternidade a eternidade. E o homem, como ele disse, né, ele tem o poder para reduzir o homem ao pó. Versículo 5, para a gente chegar no mais importante: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde puxa e seca. Moisés, olha para mim, está falando primeiro de Deus. Primeiro ele fala de Deus, que é Deus de eternidade a eternidade. Antes que as coisas se formassem, Ele já existia. Quando ele fala do ser humano, do homem, aí é outra situação. Porque Deus, sendo Deus, Ele tem o poder de reduzir o homem ao pó. O homem ao pó. E depois, Moisés fala que a vida do homem, do ser humano aqui, nesse mundo, é como uma flor que floresce e de repente não existe mais. Em seguida ele diz, versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz, debaixo da luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 deles, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olhe para mim, a gente, como cristão, os incrédulos não têm esse entendimento, muitas das vezes. Tem gente por aí cheia de orgulho, tem gente por aí que se sente um Deus cheio de orgulho, vira pó. Vira pó. Não tem diferença. Quando morre fisicamente um rico, um pobre, não faz diferença. Se sepultar, em alguns dias e abrir lá, já está, o negócio vira pó. Ou então crema vira cinza, não muda nada. Moisés diz, a nossa vida aqui, ela passa rápido, voando. Aí ele fala dos que chegam aos 70, nem todo mundo chega. Tem gente que, crianças morrem. Você fala, uma criança morreu. A criança vai para a presença de Deus, ela é inocente, ela vai para a presença de Deus. Mas tem gente que morre na adolescência, 20 e poucos, 30, vai embora. Tem gente que morre com 40, nem todo mundo chega a 70. Alguns chegam a 80. Mas dependendo da situação, Moisés fala, aí vira uma canseira, não é verdade, vira uma canseira. A vida aqui é rápida, passageira. Depois ele diz assim, versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aí vem um versículo que eu quero enfatizar aqui. Ele disse, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias.
para que alcancemos coração sábio. Olhe para mim, por favor. Contar os nossos dias. Moisés não está falando de você contar, eu estou com 40 anos e 29 dias, estou com 40 anos e 30 dias. Não é contar literalmente falando. A oração de Moisés quer dizer o quê? A vida aqui é breve. O cristão, diferentemente das pessoas incrédulas, ele tem que buscar um coração sábio. Como é que eu utilizo esta vida que é tão breve enquanto eu estou aqui neste mundo? Como é que eu vivo? Como é que eu utilizo essa minha vida? Porque a vida passa rápido. Há pessoas que só se tem uma chance, uma vida, só se nasce uma vez, não se nasce fisicamente 2 vezes. Então há pessoas que, por não conhecer a palavra de Deus, elas utilizaram de uma maneira muito ruim as suas vidas. Elas viveram de qualquer forma, elas viveram uma vida contrária a Deus, elas viveram satisfazendo a natureza pecaminosa, elas buscaram objetivos contrários a Deus, elas se chegasse para muitas pessoas, um dia antes delas morrerem, e perguntar: como é que você utilizou a tua vida? Muitas delas iam dizer assim: eu desperdicei a minha vida, eu desperdicei a chance que eu tive. E o pior é que, não crendo em Jesus, não tendo se arrependido, elas desperdiçaram a vida aqui, que é breve, que é rápida, e depois elas vão passar a eternidade no sofrimento. No sofrimento. Não basta a pessoa dizer: fulano era legal, era bacana, fulano tinha um coração bom, ajudava as pessoas. Tudo isso é importante. Mas só isso não é suficiente para garantir a vida eterna. É preciso garantir a vida eterna. Só é possível garantir a vida eterna na presença de Deus pelo fato da pessoa ter crido em Jesus e se arrependido dos seus pecados. Ou a pessoa foi muito bacana, muito legal, todo mundo gostava dela, ela ajudava as pessoas. Tudo isso é importante, mas isso não é suficiente. Fulano ajudou muita gente, foi muito legal com todo mundo, então fulano está lá no céu. Não é assim que funciona. Ajudar as pessoas é uma coisa que agrada a Deus. Mas isso só não é suficiente. Não é só pelas obras, ou boas obras, que alguém consegue a salvação. Então, as pessoas incrédulas, elas estão, muitas delas, desperdiçando suas vidas, vivendo de um modo contrário a Deus, no pecado. Elas estão desperdiçando essa vida que vai rápido, ela passa rápido. Está escrito na Bíblia. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tá, fiz 20 anos. Teve o aniversário de 20 anos. Daqui a pouco tu está no 30, ou não? Quando tu olha, tu está 40. Quando tu olha, tu bateu 50. Bateu 60. Aí já não quer nem admitir a idade, e alguém fala: eu estou com 6.0, não quer falar 60, 6.0, não mudou nada, está com 60. Não, eu estou com 7.0, porque parece que é um negócio mais chique, menos pesado. Estou com 7.0, não estou com 7.0 ainda não. Para quem não sabe, ainda não cheguei lá. Mas a vida é rápida. Para todo mundo. Para todo mundo.
Então, as pessoas incrédulas, a pessoa na incredulidade, isso é com todos, sem conhecimento da vontade de Deus, muitas das vezes, ela desperdiça a vida dela. Desperdiça. E não se iluda com algumas situações que acontecem. Porque tem gente que às vezes vai lá num sepultamento de alguém e a pessoa era uma boa pessoa, tinha um bom coração, queria o melhor para os outros. Aí todo mundo se ilude achando que só isso foi suficiente para levar a pessoa para a presença de Deus. Não tem nada a ver, não. Ser bom, repito, ter um desejo de ajudar as pessoas, um coração bom, honesto, essas coisas são importantes, mas isso aí não é suficiente, não. Não é suficiente, não. Não é suficiente. O que garante a vida eterna, passar a vida eterna, a eternidade, não são 100 anos, 200, 300, aí não conta mais. O que garante passar a eternidade na presença de Deus é o fato da pessoa ter alcançado a salvação. E a salvação só se alcança enquanto a pessoa está viva. Porque só viva ela pode crer. Ela pode se arrepender. Os que morrem, não, na hora que morre já era. Fechou a porta de oportunidade de salvação. A morte física, ela fecha a porta. Quando a pessoa está viva, ela pode ter a idade que for. Ela tem oportunidade de salvação. Morreu fisicamente, já era. Tem muita gente no inferno. O inferno é um lugar de prisão espiritualmente falando. Tem muita gente dentro do inferno. Se perguntaram, a pessoa era legal, era bacana, era honesta, nunca prejudicou ninguém. E daí? Mas ela não creu no Filho de Deus. Ela não se arrependeu dos pecados. Então, quando ocorre a morte física, não teve salvação, primeiro ela vai para o inferno. E vai ficar lá, vai chegar uma hora que haverá o julgamento. Já está condenado. Mas é só para saber por que está ali. É mais ou menos o que acontece com muitos prisioneiros em cadeias, dentro de prisões, aí, tirando as pessoas injustiçadas. Tem presos que eles cometeram crime e foram pegos em flagrante, por exemplo. Vai preso. Ele já está preso. Às vezes ele fica anos esperando o julgamento, mas ele já está preso. Então, tem muita gente no inferno, já está preso. Não tem mais chance. Morreu sem salvação, inferno. E depois vai para um lugar pior. Porque vai para o lago de fogo, a segunda morte. Então, olhe para mim, enquanto nós estamos fora da presença de Deus, na incredulidade, a gente, muitas das vezes, vai vivendo a nossa vida de qualquer maneira. Mesmo que seja legal, bacana, mas está pecando, está vivendo uma vida, está satisfazendo sua natureza pecaminosa. Você está desperdiçando a vida, porque está sendo vivida de uma maneira contrária a Deus. A partir do momento que temos o privilégio de conhecer a verdade, eu tenho que aprender a contar os meus dias. Não é a história dos 5.0 e 6.0, não é isso. Então a Bíblia manda eu contar os dias. Eu vou marcar lá, hoje eu estou com, a pessoa diz, eu estou com 40 anos e 21 dias. Não, não é isso. Moisés estava orando, pedindo a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. O que isso quer dizer? Me dá sabedoria, para que eu saiba viver de um modo que seja
agradável a Deus e que venha contribuir para que eu possa passar a eternidade junto com Ele. Junto com Ele. Então você vê cristãos, eles conhecem a palavra de Deus, mas muitos deles não têm essa consciência. Eu tenho que saber utilizar muito bem a minha vida agora. Não posso viver de qualquer maneira. Os meus objetivos mais importantes têm que estar de acordo com Deus. Eu tenho que saber viver a minha vida de modo que agrade a Deus e que contribua para que eu possa passar a eternidade na presença dEle. Muita gente não faz isso. Você vê cristãos que eles são mais religiosos e eles são menos cristãos. Porque eles são religiosos, porque eles não, eu tenho que ir na igreja. Claro que precisa, todo mundo precisa. O verdadeiro cristão, inclusive. Mas o religioso que está dentro de uma igreja evangélica, ele vai à igreja para cumprir uma obrigação religiosa. Mas se você perguntar, e aí? Você conheceu Jesus, conheceu a palavra de Deus agora? Como é que você está vivendo a sua vida como? Você está sabendo contar os seus dias? Você está vivendo assim de um modo sábio? De maneira que a sua vida produza frutos para Deus, seja agradável a Deus e contribua para que você passe a eternidade na presença dEle? Muitos não. Muitos vão à igreja no domingo, mas o objetivo deles, às vezes, está de acordo com os objetivos dos cristãos, dos incrédulos. Tem pessoas dentro de igrejas que estão dentro da igreja, mas eles só querem que Deus resolva os seus problemas, nada mais. Eles não estão interessados em andar com Deus, em ter comunhão com Deus, e crescer na presença de Deus, e produzir frutos para Deus. Eles não estão interessados nessa coisa de dizer, não, agora eu estou na presença de Deus. Eu não sei quantos dias, quantos anos eu ainda terei aqui neste mundo, nessa terra. Eu tenho que aproveitar e aproveitar muito bem a minha vida no sentido de agradar a Deus. No sentido de agradar a Deus. Então você vê cristãos que são religiosos. Eu vou à igreja domingo, mas você tem comunhão com Deus? Não, não tem nenhuma. Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Você aprendeu a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar dentro de você? Você tem procurado viver de uma maneira que seja agradável a Deus, que produza frutos, que glorifique a Deus? Eu não estou interessado nisso. Estou interessado nisso. Porque eles são religiosos. Eles querem só manter o título de evangélicos. Mas eles não têm comunhão com Deus, as coisas do reino de Deus não são interessantes para eles. Eles não têm um objetivo de dizer, eu tenho que aproveitar minha vida agora de maneira que seja agradável a Deus. Eu tenho que usar a minha vida de uma maneira que seja agradável, que venha glorificar a Deus e que produza e que venha produzir frutos que me garanta passar a eternidade na presença de Deus. Você vai ver cristãos religiosos, muitos. Eles continuam sendo carnais, eles vivem de acordo com a natureza pecaminosa. Às vezes estão dentro de uma igreja, estão pensando mais em ganhar dinheiro do que outra coisa. O dinheiro ainda é o objetivo principal, ganhar dinheiro. O objetivo deles não tem nada a ver com Deus. Então eles desperdiçaram uma vida quando estavam na incredulidade,
viver uma vida de acordo com o diabo, de acordo com o mundo, de acordo com as trevas. Agora eles vêm, chegam na presença de Deus, mas eles continuam vivendo sem sabedoria. Então perde-se tempo com muita coisa que não devia. Luta-se com todas as forças por objetivos que não deveriam estar em primeiro lugar no coração. O que esses cristãos estão fazendo? Eles continuam desperdiçando a vida, a chance que tiveram aqui. E muitos deles, é bom que se diga, estão às vezes até iludidos, porque se eles morrerem fisicamente, muitos deles nem certeza de salvação têm. Eles não têm certeza de salvação. Eles não têm. Eles, se alguém chegar e falar, e aí, e agora? Tu morresse agora, tu tem certeza mesmo de que você vai passar a eternidade na presença de Deus? Ele, eu não sei não, hein, bispo. Tem hora que eu tenho minhas dúvidas. Eles não têm certeza de salvação. Eles não têm. Então, o que Moisés está pedindo? Deus, nos dê sabedoria. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Antes que tudo fosse formado, o Senhor já existia. Não há Deus é Deus. Antes que toda essa coisa tão grande fosse criada, ele já era Deus, ele permanece Deus. Mas nós, os seres humanos, é diferente. Moisés fala, os anos passam, a vida passa com um pensamento rápido, uma coisa rápida, é isso aí. Quantas pessoas se foram. Algumas mais jovens, outras chegaram a uma idade avançada, tal, mas já se foram. Porque a vida aqui é breve, é rápida, é passageira. Então eu, estando agora na presença de Deus, eu tenho que ter um coração sábio. Porque essa coisa vai passar rápido. E nem todo mundo pode, vou chegar no 7.0, nem todo mundo chega. Vou chegar no 8.0, quem sabe eu chego no 9.0. Pode ser que se chegue, mas de qualquer forma, você tem que ter consciência de que a vida passa rápido. Casa, tem um filho, é um bebê, daqui a pouco deixa de ser bebê, criança, daqui a pouco está na escola, daqui a pouco cresce, daqui a pouco casa, daqui a pouco você fala, meu filho casou, minha filha casou, agora eu tenho neto, tenho neta, daqui a pouco, dependendo, voou, ou não. Sim ou não? Voa. A vida voa rápido. Então nós não podemos viver sem essa sabedoria. Eu tenho que aproveitar os meus dias, enquanto eu estou neste mundo, não sei, a pessoa tem que ter essa consciência, até quando estarei, para viver de modo que seja agradável a Deus, de modo que venha glorificá-lo, de modo que produza frutos e que contribua para que eu passe a eternidade na presença de Deus. Às vezes a pessoa o cristão está sendo apenas um religioso, nada mais do que isso. Um religioso. Hoje é dia de ir na igreja. O católico também vai na missa. O religioso evangélico diz, hoje, domingo, tem que ir lá. Aí assiste o culto, tal, amém? Vai embora. O que você está fazendo da sua vida? Como é que você está utilizando a sua vida? Estou correndo atrás, bispo.
correndo atrás com todas as forças, quero crescer financeiramente só. Não, eu quero, alguns dizem, eu quero aproveitar, a minha vida é breve, então eu quero viver e fazer o que eu quero. Depois vai vir o resultado. Às vezes não se tem comunhão com Deus, às vezes não se anda com Deus, às vezes não se produz nenhum fruto para Deus, às vezes os objetivos que estão no coração da pessoa não mudaram, continuam como antes. Então essa pessoa esse cristão, ele está como se desperdiçando a vida dele 2 vezes. Ah, mas ele não tem 2 vidas. Não, não tem. Quando ele estava na incredulidade, ele viveu uma vida de desperdício. Uma vida de pecado, pecaminosa, de trevas, de acordo com o mundo, de acordo com o diabo. Ele pegou a vida dele, está desperdiçando a vida, é uma só, aqui. Agora ele continua do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito, desperdiçando a vida dele. Por quê? Porque ele não entendeu, ele não tem consciência, ou ele não quer saber disso. Agora, na presença de Deus, eu tenho que aproveitar a minha vida, aproveitar a oportunidade e viver de um modo que seja agradável a Deus, de modo que produza frutos. Então, vou repetir aqui, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, aí Moisés está pedindo, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Ele está pedindo, na época lá, pelo povo, pelos servos, porque Israel havia feito muita coisa contrária a Deus. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias, os nossos dias. Alegra-nos, portanto, por tantos dias, quanto nos tem afligido, porque teve muito sofrimento lá no deserto, por causa da dureza do coração. Por quantos anos, quanto suportamos a adversidade? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do nosso Senhor Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Então, olhe para mim, para a gente já vai orar. O que o Espírito Santo quer que se entenda com tudo isso? Que fora da presença de Deus, todo mundo desperdiça a vida. Desperdiça. Uns mais, outros menos. Ah, fulano é bom, tem um coração bom, mas desperdiça a vida. Porque mesmo tendo um coração bom, ajudando as pessoas, sendo legal para os outros, a pessoa não vive em função de Deus, nem da vontade dele. Ela desperdiça a vida dela. Desperdiça a vida dela. Alguém vê, fulano entrou nas drogas, no alcoolismo, aí acha que só quem está no alcoolismo ou nas drogas está desperdiçando a vida. Não é assim. Fora da presença de Deus, todos desperdiçam a vida, porque não vivem em função da vontade de Deus, de estar com Deus, de caminhar com Deus, de ter comunhão com Deus, em função de passar a vida eterna na presença de Deus. Não vive. Não vive. A partir do momento que a gente vem para a presença de Deus, aí nós temos que, tem que ter sabedoria agora. Eu tenho que utilizar a minha vida da melhor maneira possível para Deus.
agradá-lo, obedecê-lo, servi-lo através da minha vida. Não quer dizer que, quando se fala servir a Deus, tem gente que já pensa que entrar na obra de Deus, que só quem serve a Deus é quem está na obra. Não é isso. Servir a Deus é fazer dele Senhor. Então eu tenho que servir a Deus através da minha vida. Se um dia aquela pessoa vai ter alguma função na obra de Deus ou não, é outra coisa, nem todos vão ter. Nem todos são chamados para isso. Mas, quando Deus olha, Ele precisa ver que essa pessoa aprendeu a contar os seus dias. Ela está vivendo agora e me servindo. Ela luta e se empenha para me agradar. Ela luta para produzir frutos agradáveis a mim. Isso é saber contar os dias. Não é isso que a pessoa vive. É um cristão, está dentro da igreja, mas está desperdiçando a vida. Isso sem falar naqueles que o diabo, né? Isso sem falar naqueles que o diabo está enganando dentro de igrejas, enviando ou implantando no coração deles o mundo e as coisas do mundo. Então tem gente que se diz cristão, aí está no alcoolismo. Tem gente que se diz cristão, está envolvido com coisas do mundo. Tem gente que se diz cristãos, continua ou está na pornografia. Tem gente que se diz cristão, só pensa em ganhar dinheiro, não pensa em mais nada. Só pensa em ganhar dinheiro e a juntar bens materiais e ter mais e ter mais. Essas pessoas desperdiçaram uma vida enquanto não conheciam a verdade e continuam desperdiçando agora conhecendo a verdade. Então, nós vamos fazer oração. O que você tem que fazer? Olhar para si. Aprendi a contar os meus dias. Aprendi a utilizar a minha vida com sabedoria, de modo que seja agradável a Deus e produza frutos e que contribua para que eu passe a vida eterna na presença dEle. Se não estiver vivendo assim, continua desperdiçando. E não adianta ninguém se iludir, porque a coisa passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Tem gente que incrédulos, e tem até, inclusive, muitos são celebridades nesse mundo, se acham celebridades, eles ficam desesperados em ouvir que estão envelhecendo. Por isso que as redes sociais criam esses aplicativos idiotas aí, desculpa falar assim, e tem até cristão que vai lá e clica lá, para ficar com a cara novinha, já viu? Já viu? Já viu? Aí fica novinho, fica jovenzinho. Tem um monte de cristão no meio dessa besteira toda. Eu falei outro dia sobre isso. Está querendo ser o que não foi, não é e nunca vai ser. Quer ter uma aparência. Aí, se tu pegar a foto do aplicativo e colocar o real, você quer correr. Assim, a pessoa é assim, mas ela está querendo ser isso aqui. Tira do aplicativo, mostra quem é. Meu Deus do céu. Só que tem um detalhe. As pessoas esquecem que nem todo mundo vai envelhecer. Porque nem todo mundo vai chegar lá nessa condição, envelhecer. É uma verdade.
Nem todos. Tem gente que se vai com 20 e poucos, 30, 40, 50. Vai embora. Então nós vamos fazer oração e não esqueça disso. Olhe para dentro de você, pergunte-se: aprendi a contar os meus dias? Estou vivendo assim meu dia a dia em função de agradar a Deus, produzir frutos para Deus, de maneira que contribua para que eu passe a vida eterna na presença dEle? Se não for, você tem que abrir o coração, ter sabedoria. Ter sabedoria. Porque a coisa passa. As pessoas no mundo, incrédulas, elas acham que ganhando muito dinheiro, ou ficando famosas, elas acham que vão passar a vida eterna. Vão ficar eternamente bem. Isso não tem nada a ver com o que diz a Bíblia. Então nós vamos orar. Não desperdice, ou se você estiver vivendo de qualquer maneira, não desperdice novamente a vida que Deus lhe concedeu. Amém? Fique de pé, feche os olhos, vamos falar com Deus no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Que não viva eu, Mas Cristo vive. mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. oferecer a minha própria vida Em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. quero aprender Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, cante para Deus. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. Oferecer a minha própria vida em holocausto. E assim eu vencerei todo obstáculo. quero aprender. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os seus olhos, por favor, e fale com Deus. Está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés orou pedindo para que tivesse um coração sábio e pudesse viver uma vida bem utilizada para Deus, que agradasse a Deus, que produzisse frutos que contribuíssem para passar a eternidade na presença de Deus. A vida neste mundo é breve, é rápida.
ela passa como uma nuvem. A condição humana, a condição do homem, é como de uma flor que hoje existe e amanhã, no outro dia, ela morre. Mas Deus é Deus de eternidade a eternidade. Antes que todas as coisas neste universo fossem formados, Deus já existia. E Ele promete na sua palavra vida eterna em sua presença para aqueles que creem no seu Filho, para aqueles que vivem a sua vontade, de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Muitos de nós desperdiçamos e utilizamos a vida da pior maneira possível antes de conhecer a Deus. A nossa vida era vivida de acordo com as trevas, de acordo com o mundo. Muitos desperdiçaram da pior maneira a vida. Mas pela misericórdia de Deus, fomos trazidos à sua presença. A partir do momento que somos e que fomos trazidos à presença de Deus, recebemos a oportunidade de viver uma vida totalmente diferente daquela de antes. Recebemos a oportunidade de andar com Deus, de conhecê-lo, de desfrutar de uma comunhão com Ele, de sermos usados por Ele, de o servirmos de coração e de alma, e de plantarmos aquilo que vai contribuir para passarmos a eternidade em sua presença. Olhe para a sua vida, olhe para dentro de você. Pergunte se você tem de fato andado com Deus, tido comunhão com Deus, agradado a Deus, buscado acima de tudo os objetivos que estão de acordo com os objetivos de Deus. Veja se você aprendeu a contar os seus dias e obter um coração sábio. Se assim você tem feito, glorifique a Deus aí e ore para que mais sabedoria você tenha para viver os seus dias, e os dias que neste mundo são breves, são rápidos, passam rápido.
Caso você esteja sendo apenas uma pessoa religiosa e vem aqui, mas não tem andado com Deus, não tem buscado os objetivos agradáveis a Deus acima de tudo, não tem tido comunhão com Ele, o Espírito Santo está falando que é necessário aprender a contar os dias. Arrependa-se, abra o seu coração para Deus, peça para que o Espírito Santo lhe conceda sabedoria. Oh meu Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos um coração sábio, para que saibamos fazer a cada dia aquilo que é agradável a Ti. E a nossa vida, Senhor, não seja de forma alguma desperdiçada estando na Tua presença. Oh meu Deus, vem e responda-nos, vem e envolva aqueles que estão Te buscando neste momento. Tu és o nosso Deus, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Senhor, existe antes que todas as coisas viessem a existir, o Senhor já existia. Adore a Deus, glorifique a Deus, busque a sua presença. Ele promete vida eterna para aqueles que creem em seu Filho e fazem a sua vontade. Você tem sido uma pessoa meramente religiosa, vinha desperdiçando a sua vida, mesmo conhecendo a verdade. Peça a Deus perdão e arrependa-se de todo o seu coração, toda a sua alma, para que a partir de hoje sua vida seja bem utilizada de modo a agradar a Deus. Quero aprender a amar. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em Tuas mãos. Novamente quero aprender amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei
todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os olhos, fale com Deus. Busque a sua face, a sua presença, sua força. Busque aquele que é Deus de eternidade a eternidade. Aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Aquele que se entregou por nós, não para que nós perecêssemos, mas para que tenhamos vida e vida eterna. Oh, meu Deus, seja glorificado. Envolva aqueles que te adoram, que te glorificam, que buscam a sua face, a sua presença, a sua força. Nós te adoramos, meu Deus. Vem sobre o teu povo, envolva o teu povo, envolva os que te adoram, te buscam. Conceda-lhes a tua presença, conceda-lhes a tua força, conceda a sabedoria aos que têm um objetivo de viver uma vida agradável a ti, de aproveitar os dias que passam rápido em função da tua vontade, do teu reino, em função daquilo que vai lhes assegurar passar a eternidade na tua presença. Glorificado seja Deus, engrandecido seja Deus, que fez recair sobre nós a sua misericórdia e nos trouxe a sua presença e nos deu o privilégio de conhecê-lo, de saber que Ele é Deus. Dá, Senhor, o teu Espírito, dá a tua presença, dá a tua graça, dá a tua força aos que estão te buscando de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quero aprender que me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei, todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, levante as mãos. Quero aprender. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor.
tuas mãos. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém?